situação está mais grave? Qual é a prioridade neste momento do Estado, ô Bruna? Fabiola, prioridade central agora é os resgates, né? As pessoas ainda estão em locais de difícil acesso, onde a água subiu muito. Então, são muitos os pedidos ainda de socorro, né? Pessoas que não têm mais bateria no celular para pedir socorro, então ainda tem uma atenção estratégica nos resgates, mas também a infraestrutura dos espaços que recebem as pessoas, né? A gente teve uma série de espaços aqui que as pessoas foram resgatadas, foram levadas para esses espaços e logo a água chegou, né? Então, em Porto Alegre, ontem, emergencialmente, se evacuaram bairros, né? Bairros populosos, Menino Deus e, inclusive, Ah, infelizmente a gente está com problema de internet, imagino. Ali falhou novamente a internet, uma pena. A gente estava conversando com a deputada Bruna, que inclusive era vereadora e também era um dos pontos que a gente gostaria de abordar com ela sobre essa situação da Prefeitura de Porto Alegre, de não investimento nessas prevenções, mas que ela está acompanhando também ali, junto com vários parlamentares, as necessidades. E ela diz que ainda há a necessidade do resgate das eu acho que eu pessoas. voltei aqui, Fabiola. Voltou, voltou. A senhora estava falando sobre o resgate das pessoas. Vocês podem ver que a internet ela tá muito ruim. No palácio onde está acontecendo a reunião, a gente teve que alterar a reunião porque não tem internet na região central. Eu estou numa região um pouquinho mais afastada porque estou pedindo ajuda, né? Estou ainda nesse ponto de pedir ajuda para pontos que onde as pessoas não conseguem ainda sair. A situação é dramática. Se eu pudesse dividir, eu dividiria em etapas. Primeiro, tudo que não foi feito, né? Que ficou para trás, agora não dá tempo. Muita coisa não foi feita. Muito investimento em áreas estratégicas, por exemplo, estruturação da defesa civil, né? Que incentiva os municípios para ter seus planos municipais de prevenção, né? Então, menos de 60% dos municípios têm planos de prevenção. Então, quando a gente vê a realidade uh, que nos antecede, ela é trágica. Agora, daqui para frente, a gente vai precisar de muito investimento, nós vamos precisar de muita estratégia ainda, cidades inteiras foram devastadas, né? Nós ainda vivemos a emergência, bairros inteiros de Porto Alegre ainda estão submersos, as pessoas pedem água, eu não tenho água em casa, né? Eu estou saindo de casa para encontrar pontos de coleta de água potável, para vocês terem uma noção. Então, a nossa situação, ela é dramática. Nós tivemos já 2 reuniões com o governo federal, que se colocou à disposição de trazer os recursos necessários, né? Tem mais de 13 mil homens do Exército aqui, ainda é insuficiente, porque são mais de 300 cidades afetadas, e o que eu tenho para dizer nesse momento, Paulo, é que o Rio Grande do Sul suplica ao Brasil solidariedade, né? Aqui, Agora, nesse momento, os deputados estaduais, federais e o governador atuam conjuntamente com o governo federal para que pessoas sejam salvas. Eu consegui passar em vários lugares, né? E a situação é trágica em vários pontos de resgate. Não tem água, né? Tu imagina tu ser. deputada, a senhora mencionou o fato de Deixa só que, ela concluir por isso, favor. ô Josias, que é muito importante. Ela está pedindo, né? O Rio Grande do Sul suplica ajuda neste momento, diz que não é suficiente, é isso. Queria só ouvir o seu relato. O Rio Grande do Sul suplica ajuda. Para te ter uma noção, eu consegui uma parceria com a Brigada Militar, onde nós conseguiríamos abrir caminho, abrir rota para a chegada de suprimentos em um dos pontos que é Canoas, um lugar da cidade, uma cidade da região metropolitana que ficou completamente submersa. Provavelmente é nessa cidade o maior número de mortos do estado. E quando nós chegamos, eu me senti dentro de um filme de terror, né? As pessoas saem da água e elas foram para pontos que hoje não tem, estão com dificuldade de ter diesel para seguir com luz. Tu imagina que tu vai sair da água de 24, 32 horas sem
alimentação, né, debaixo daquela tensão do que é água subindo, tu vai chegar num ponto que pode não ter luz, que pode não ter água, que pode não ter um alimento. Então, o Rio Grande do Sul suplica ajuda, né? O Brasil tem sido solidário, muita gente solidária, mas ainda é insuficiente. Nós estamos pedindo barcos, né, para que determinadas regiões não tenham mais como chegar. Ontem eu retirei minha equipe de uma área alagada porque já estava dando choque, né? Então, a situação ela é de um nível de profundidade, de uma calamidade de um estado, né? Nós vive esse drama e a gente sabe aí que os limites, infelizmente, agora nesse momento aqui no estado, eles estão concentrados, mas nós sabemos ainda das nossas insuficiências, né? Então, toda ajuda e toda solidariedade é fundamental. O deputado, a senhora disse que muita coisa não foi feita, mencionou o fato de que cidades e bairros foram devastados, e a gente está vendo isso, as imagens são muito eloquentes, não é? Nós conversávamos mais cedo com o Carlos Nobre, que é um cientista muito reputado nessa área climática, e ele nos dizia ter certeza de que algumas cidades no Rio Grande do Sul não podem voltar para o lugar onde se encontravam, porque é reincidir no erro. Eu lhe pergunto que se desses debates que estão ocorrendo no Estado, essas reuniões com o governador, se essa dimensão do problema está sendo levada em conta. Vocês estão discutindo essa hipótese de deslocar comunidades para não ficar chovendo no molhado e permitir que as pessoas voltem para o mesmo problema? Importância na luta pela moradia, né? Nós denunciamos a ausência de políticas habitacionais há muito tempo. Né? As pessoas hoje vivem em situações, em áreas de risco, não por sua plena vontade, mas porque não têm condições. Nós não temos, nem no Estado e nem no município de Porto Alegre, em muitos municípios do Estado, uma política concreta habitacional. Né? Nós não temos planos municipais de habitação, menos de 60% dos municípios têm planos de prevenção. Né? Então, quando o município não tem seu plano de prevenção, essas catástrofes elas são ainda piores, porque não tem estratégia. Né? As áreas, nós não sabemos quais são as regiões dos municípios mais, ainda nesse momento, né? As que não têm mais condições de proporcionar aos cidadãos moradia digna. Agora, daqui para frente, é um plano, vai ter que ter uma dedicação árdua, né, do Estado, o que não teve até aqui. Né? Eu não quero ser leviana nesse momento de fazer críticas profundas, faço constantemente, fiz anteriormente, sou da comissão de orçamento, acho que recursos não foram alocados em lugares estratégicos, apresentamos alternativas, agora também é chovendo molhado, porque já aconteceu, mas daqui para frente, ou nós temos um Estado que tem um plano estadual que garanta as pessoas morarem em áreas seguras e possíveis de morar, ou nós vamos seguir, como tu disse aqui, chovendo no molhado. Daqui para frente, nós precisamos ter defesa civil no Estado estruturada, pelo menos em macro-regiões, né? A gente viu aí que as defesas civis são muito frágeis e são fundamentais. Então, enfim, eu acho que até aqui nós erramos. O Estado errou, né? O Estado errou porque quando não conseguiu garantir as pessoas que morassem em lugares dignos, as pessoas vão para as encostas dos rios, as pessoas moram de qualquer jeito. Porque eu já morei numa ocupação. E quando a gente não tem alternativa, a gente vai morar onde precisa, viu, Judez? E o povo sempre se virou. As regiões mais afetadas nesse momento são as áreas mais populosas e por isso que o impacto é tão grande. É porque é o povo que mora nas ocupações, nas áreas irregulares, sem saneamento básico, sem condições dignas, e a água chegou e devastou. Né? Então, Ô, deputada, até é interessante isso aí que a senhora está falando, porque eu imagino, a senhora falou mais da metade do estado afetado. A gente tem mais de 1.300.000 pessoas afetadas nesse momento. É possível dizer que as pessoas mais afetadas são as pessoas de mais baixa renda, ou seja, que já sofrem mais? Isso é fato, deputada? Isso é fato, Fabiola. Isso é fato. Se vocês conseguissem enxergar o todo, são 320 cidades afetadas.
Portanto, nós temos 497 municípios, né? Então, um contingente significativo de municípios que vivem esse drama, né? Sou uma lutadora da luta pela moradia e nós incentivamos o Estado a criar planos municipais de habitação. Por quê? Para que as pessoas possam sair das áreas de risco. Hoje, quando tu olha o quadro, por exemplo, Canoas, que é uma cidade da região metropolitana, um dos bairros afetados e gigantescos, que é a Matias Velho, é uma das regiões adensadas e que as pessoas moram coladas umas nas outras. A água teve muita facilidade de inundar e foi muito rápido. Né? E quando é muito rápido, a capacidade da gente conseguir chegar para socorrer, né? Inclusive a velocidade que o Estado se movimenta, por diversas vezes aqui, a sociedade civil. E aí eu quero deixar aqui, Fabiola, e é importante, a sociedade civil tem dado um show de solidariedade. Se não fosse a sociedade civil, a tragédia seria ainda maior. Ainda maior. Muitas pessoas pegaram jet ski, barco, o que tinha bote e foram ajudar no salvamento. E isso fez com que, se por hora nós vivemos um cenário trágico, a sociedade civil se demonstrou muito solidária, né? E aí, por isso que é tão fundamental que o Estado faça a sua parte, né? Que o Estado, que nesse momento está reunido para solucionar esse problema, posterior a ele, a gente não pode reincidir. Né? A gente precisa pensar o Estado a partir dessas mudanças climáticas que vão seguir acontecendo. Eu não acho que a gente vai voltar para um estado anterior a essas calamidades. Né? Eu acho que daqui para frente nós vamos ter um estado que vive esses episódios. E nós precisamos se preparar para ele. Deputada, bom dia, Sakamoto aqui. A senhora está falando exatamente da questão de que essa tragédia pode mudar muita coisa, pode mudar inclusive essa percepção dessa necessidade de transformação, essa necessidade de aplicação de políticas. A senhora acha que a tragédia, exatamente por conta de uma mudança de mentalidade, uma potencial mudança de mentalidade da população por conta disso, principalmente dos envolvidos, pode influenciar nas eleições municipais agora de outubro? Sakamoto, eu acho que as pessoas, assim, eu acredito que quem viveu essa tragédia, né, quem tem vivido essa tragédia, provavelmente vai pensar nela no período eleitoral. Não acho que as pessoas vão esquecer a desgraça que passaram, né? E cada vez mais a população ela tem atentado à construção política, né? A política como um todo. Então nós precisamos que esses episódios incidam sobre o quadro eleitoral. É inadmissível que nós não tenhamos, na integralidade dos 497 municípios, planos de prevenção, por exemplo, que é algo básico para todo e qualquer município. É inadmissível que nós não tenhamos uma defesa. Tem município que tu tem um integrante da Defesa Civil. E quando esses episódios acontecem, devasta, né? Então, assim, eu acredito que daqui para frente ou nós criamos politicamente outra mentalidade, ou, quem sabe, ano que vem eu possa estar aqui com vocês de novo. Essa é a quarta noite, Fabiola, que eu durmo 3 horas, porque eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro pensando, eu não tenho água, mas na minha casa eu tenho teto. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro pensando que uma mãe vai me mandar um áudio dizendo que está largando a mão da filha. A situação do Estado, ela é dramática. Eu tenho certeza que a população ela vai olhar para os políticos que vão se apresentar com mais critério. Precisa ser assim. Precisa. Os recursos que nós até aqui tivemos foram insuficientes. Deputada, aliás, toda a nossa solidariedade, eu imagino a dor mesmo, que é isso que a senhora falou, né, de não conseguir nem deitar a cabeça no travesseiro. Não dá nem para imaginar passar por essa situação e a gente vê tantos casos, né? Tem tantos problemas a ser resolvidos e eu acho que é muito importante a gente não sair desse foco de que a tragédia está em andamento, né? O Brasil tem que estar atento a isso. A tragédia está em andamento. A gente tem 130 pessoas desaparecidas ainda. A gente tem várias pessoas fora de casa, como a senhora falou. E tem muita gente sem água e muita gente sem luz, né? Fabiola, oi. Você falou em desaparecidos. Tem pessoas que não têm mais
capacidade de pedir socorro, porque acabou a bateria, acabou a energia. Então, assim, o momento ele é muito triste, muito dramático. Mas eu acredito que o número de desaparecidos é muito maior. Então, como Não, a gente, é, e tu está falando aqui, nesse momento, né? Nós estamos falando da emergência ainda de resgates. sim, O pós, quando a água baixar, vai ser muito é que trágico nós vamos o que a ver. gente vai ver. Ô, Bruna, falando sobre as ações emergenciais nesse momento, né? Você falou, neste momento o governador Eduardo Leite está reunido com parlamentares e outras autoridades, Defesa Civil, aí no Palácio, para justamente as ações emergenciais. Eu queria saber a respeito da água, como a senhora falou, que não tem água na sua casa, os supermercados também não tem mais nem água para vender. Como é que o aeroporto fechado, a dificuldade da chegada da ajuda, como é que fica a falta de água na cidade de Porto Alegre? Nesse momento, Fabiola, depois que eu sair com vocês aqui, eu vou entrar em contato com o diretor do DEMAI, né, que é o diretor do Departamento de Água e Esgotos aqui de Porto Alegre, tentando montar uma estratégia de passar aos bairros caminhões-pipa, pelo menos nessas áreas que ainda se consegue circular. Porque tu tem um problema das áreas alagadas, onde já não se consegue mais chegar, então as pessoas precisam ser resgatadas e sair, mas em outras regiões que não estão alagadas, a água não está chegando. Então, tem bairros que não estão alagados, mas não tem água. Eu não tenho água há 3 dias, por exemplo. Né? No meu bairro todo não tem água há 3 dias. E assim como no meu bairro não tem água há 3 dias, água. E como que isso é só a partir de uma estratégia, né? E tá se montando uma estratégia, nós estamos tentando ou estamos provocando e pressionando para que se tenha uma estratégia. Meu Instagram está bugando aqui de tanto pedido de água, né? Agora as pessoas não estão mais pedindo para ser resgatadas. Eu, inclusive, acho que as pessoas não têm mais nem bateria para isso. Mas quem está em lugar seguro, não tem água. Então, as pessoas estão pedindo água. Nós estamos, inclusive, agora, tem o coletivo Preta Velha, que é onde nós concentramos as doações e as distribuições muito ricas, né? Por isso que eu falo do papel da sociedade civil, seja para não retirar toda a água dos estoques, nós precisamos que as chegadas, né, de ajuda dos próximos estados tenham também água, porque as bombas, elas ainda, algumas estão submersas, né? E precisa que a água baixe para que elas possam voltar a funcionar. E as outras, né, então, ainda é dramático, ainda está se dedicando. O governador agora passou que estão trabalhando em determinados lugares, não tem energia, porque a água ela ainda não baixou. Né? Então, E é tem essa perigoso ligar a questão, energia, né? e é Até eu perigoso recebi a ligar. informação aqui, deputada, não sei se a senhora sabe, mas o prefeito de Porto Alegre marcou uma coletiva com o diretor da DEMAI, a 1 hora da tarde. A gente vai transmitir aqui no UOL sobre o abastecimento de água. Outro ponto que eu gostaria de perguntar à senhora, já que a senhora esteve com o governador e a senhora é deputada estadual, sobre a segurança do Estado. Ontem, a nossa repórter que estava conversando conosco de Canoas, ela relatou casos de roubos a barcos que estavam fazendo resgate, né? Ela não estava em Lagoas, acho que ela estava em São Leopoldo, se não me engano, São Leopoldo, perdão. Ela estava em São Leopoldo. E ela disse que tem outros casos que a polícia estava relatando, inclusive ela está tentando levantar esses números para a gente. A senhora tem dados sobre roubos, saques a casas que tiveram que ser abandonadas por causa de alagamentos e até mesmo a roubos em barcos que estavam sendo utilizados para resgate? A senhora tem essa informação? Dados nós não temos, né, Fabio? Eu acho que nem eu não acredito que nem agora a Brigada Militar tem esses dados mais concentrados, né? Por quê? Porque ainda o foco é resgate. Mas eu falei para vocês aqui que fui chegar a uma cidade, inclusive sobre a escolta da Brigada Militar, levando os suprimentos, e quando nós saímos da cidade, né, numa área alagada, nós ouvimos tiros, né? O que eu tenho para dizer? Essas áreas estão sendo reforçadas, o que passou o comandante aqui para nós, da Segurança Pública do Estado, né? Essas áreas estão sendo reforçadas. E precisa ser, porque nessa emergência, nessa situação, essas situações de segurança, elas se agravam.
E nós sabemos disso. Eu nasci e me criei na periferia da cidade, a vida toda morei. E eu consigo imaginar situações, né? E as pessoas relatam, e vídeos correm, e vídeos circulam, né? Tem regiões que o exército está chegando também. Então, eu acredito que a questão da segurança para os próximos dias, para as próximas noites, ela já vai estar mais ela já vai estar mais organizada. Eu não acho que eu não acho que esse seja o ponto maior de tensão nesse momento, sabe? Mesmo que ele, por exemplo, ontem, quando se evacuavam bairros aqui na cidade de Porto Alegre, eu liguei para o comando da região ali para dizer, olha, as mulheres estão saindo com crianças e estão sendo assaltadas. Logo chega aí chegam patrulhas que passam a gerenciar ou a andar por esses lugares, né? Agora, tu imagina, áreas alagadas, escuras e sem nenhum tipo de segurança, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Então, mas essa foi uma das mensagens passadas agora pelo governador. Então, eu acredito que essa vai ser uma das áreas que vai ter atuação do Estado agora, né? Já está tendo, inclusive com o reforço do Exército. Agora, tem o Ministério da Justiça enviou um contingente da Força Nacional, vários estados enviaram, além de bombeiros, também policiais. A senhora sente a presença dessa força policial externa no estado ou ainda não? Eu acho que, eu não sei, e Josias, eu não quero ser leviana, eu acho que a gente ainda está sentindo a emergência, sabe? A gente ainda está sentindo a emergência. Eu acho que essa chegada, essa presença, ela precisa se dar, porque a população só quer ser resgatada e se sentir em segurança. Né? Ontem eu chegava em pontos que estavam começando a alagar para ter uma noção de como estava acontecendo. Nós estamos atuando muito nos locais, né? Toda a minha equipe está jogada porque nós vivemos essas regiões, inclusive, né? Nós temos atuação nessas regiões, e a presença massiva é das pessoas, é da sociedade civil, é por isso que nós estamos pedindo reforço para essas áreas estratégicas. Está chegando o reforço nessa área. Eu acho que a área da segurança ela vai ficar controlada com uma facilidade muito grande. Sabe, eu não acho que essa seja a área mais emergente agora, ou urgente, porque eu acho que essa vai ser sanada. Né? O que não pode, Josias, e isso é o que estava falando, o que não pode é as pessoas serem largadas em pontos que não têm comida, em pontos que não têm abrigo, em lugares que não têm água, em lugares que não têm condição nenhuma de recebê-las, porque isso pode gerar desordem. Todas as denúncias que eu recebia eram de pessoas que estavam em lugares sem água, sem luz, onde não tinha comida, onde as crianças não conseguiam tomar um banho. Toda a desordem ela está se dando por conta do caos. O caos ele está gerando, tu imagina, centenas de pessoas num espaço sem água, sem comida, sem condições mínimas de sobrevivência. É óbvio que isso vai gerar a desordem. E é óbvio que também esse caos ele proporciona momentos estratégicos para quem quer cometer delitos, né? Então, por isso que precisa a segurança é um ponto. A força de segurança à disposição desses lugares. Então, a gente pautou isso na reunião também, foi uma das pautas bem colocadas, tanto pelos deputados, quanto pela resposta do governador e do secretário de Segurança. Então, eu acho que essa área vai ser uma das áreas solucionadas com mais efetividade e de forma mais rápida. Deputada, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa sorte, bom trabalho para a senhora aí em Porto Alegre. Estamos aqui também à disposição do que for necessário e do que a gente puder trazer, né, para espalhar a informação e a necessidade, como a senhora colocou já aqui. Muito obrigada por estar aqui e força aí para vocês. Nos ajudem. O Rio Grande do Sul precisa da solidariedade do Brasil.
Com certeza. Bom trabalho aí para vocês também. Para vocês também. 11 horas e 42 minutos, a gente segue acompanhando esse drama no estado do Rio Grande do Sul. Como ouvimos aí a deputada estadual falar, a situação é muito grave. Ela diz que o Rio Grande do Sul suplica ajuda. A gente tem 80% da cidade de Porto Alegre sem água neste momento. Inclusive tem uma entrevista coletiva marcada para 1h da tarde com o prefeito para falar sobre o abastecimento de água na cidade de Porto Alegre.